Olá pessoal, eu sou a professora Marcela Proença e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre banco de horas e a MP 927. De que forma, as empresas e os empregados elas podem se ajustar e estabelecer um banco de horas para quando essa situação passar, essas horas serem compensadas. É importante, sempre fazermos aquele comparativo de como é na CLT e como é que está na MP 927. Então, na CLT, quando a gente fala de banco de horas, ou melhor, quando a gente fala de compensação de jornada, porque banco de horas é espécie do gênero compensação de jornada. Então, na CLT, nós temos compensação de jornada. Essa compensação de jornada, ela pode acontecer, através do que nós chamamos de compensação tradicional, ou seja, é aquela compensação que ocorre dentro do mesmo mês. Então, o que o empregado trabalhou a mais em um dia, ele trabalha menos no outro, e quando chega o final do mês, está tudo compensado. Essa forma de compensação de jornada, que a gente vai chamar de compensação tradicional de jornada, ela exige quase nenhuma formalidade. Ela pode ser feita, tá certo? Por acordo individual, que pode ser escrito ou até mesmo tácito. Então a gente não tem formalidade nenhuma para fazer esse tipo de compensação, desde que ela ocorra dentro do mês de trabalho. E o banco de horas é mais uma espécie de compensação de jornada. Então, o banco de horas, após a reforma trabalhista, ele pode acontecer de duas formas. Ele pode acontecer dentro de um período de 6 meses ou em um período maior que 6 meses, até um ano. Então, quando a empresa, ela opta por adotar um banco de horas, ela precisa estar ciente se ela vai querer, que essas horas sejam compensadas dentro de, no máximo, 6 meses, ou se ela quer estender mais por um período maior, podendo chegar até um ano, tá? E as formalidades, elas são diferentes, nessas duas situações, de acordo com a CLT. Então, de acordo com a CLT, aquela empresa que optar pelo banco de horas semestral, vamos falar assim, ela pode fazer isso com seus empregados através de um contrato individual, de um acordo individual. Não precisa a presença dos sindicatos, mas ela precisa de um acordo individual que seja escrito, ok? Agora, se ela quer fazer uma compensação num período maior, se estender até um ano, aí a formalidade aumenta. Aí sim é necessária uma negociação coletiva, na qual vai participar o sindicato dos empregados e a empresa, ou mais de uma empresa, ou o sindicato também da parte patronal. Então percebam que na CLT nós temos compensação de jornada como sendo gênero e compensação tradicional e banco de horas como sendo espécies, cada uma com uma formalidade diferente. Mas perceba que ela tem um prazo máximo de duração, Ela pode acontecer dentro de um mês, se for a compensação tradicional, ela pode acontecer até 6 meses por meio do banco de horas, ou até um ano também por meio do banco de horas. O que muda aí é a formalidade exigida pela CLT. Então, se eu tenho uma compensação tradicional, repetindo, eu não tenho formalidade, praticamente nenhuma. Eu posso fazer através de um acordo individual, a empresa e o empregado, e esse acordo pode ser escrito, verbal ou até mesmo tácito, tá? Se eu decidir pelo banco de horas de até 6 meses, a empresa precisa acordar com o seu empregado, pode ser um acordo individual, mas esse acordo individual ele precisa ser escrito. E se ela opta pelo banco de horas estendido no prazo de um ano, aí precisa envolver o sindicato nessa negociação, ok? E como é que está na MP 927? Assim como as outras medidas que nós já comentamos nos vídeos anteriores, essa regra também foi flexibilizada, pessoal. Então é possível, com essa queda da demanda, muitas empresas estão praticamente paralisadas, sem contar aquelas que estão totalmente paralisadas. Então é uma saída, você estabelecer uma jornada menor para o empregado e compensar
no futuro, não é? Quando as coisas voltarem a acontecer, e certamente vai precisar de uma força de trabalho, de um tempo de trabalho maior. Então, aquelas empresas que têm um lastro financeiro que permite com que elas façam isso, é muito bom, não é? É bom para a empresa e é bom para o empregado. O empregado ele vai receber o seu salário normal, não é? Mas ele vai trabalhar numa jornada reduzida. E essas horas que ele está deixando de trabalhar durante essa crise, ela vai ficar ali guardada no banco de horas. E quando for no futuro, a empresa vai poder exigir essas horas do empregado, ok? Então, o que é que tem de diferente na MP 927? Ela estabelece um prazo bem maior do que está na CLT. A MP 927 determina que essa compensação de jornada, ela pode acontecer em até 18 meses, ou seja, mais de um ano. Pode acontecer em até 18 meses a partir da data de encerramento do estado de calamidade pública, não é? Que vai estar previsto para acontecer no dia 31 de dezembro. Então, perceba que a gente vai ter um prazo bem maior para compensar essa jornada, não é? Bem maior do que está na CLT, ok? E com relação à formalidade exigida pela MP, não é? Ela determina que pode ser através de um acordo coletivo ou pode ser através de um acordo individual, tá? Então, quem pode o mais, né? Pode o menos. E aqui nós temos a possibilidade da empresa estabelecer essa compensação de jornada, mesmo nesse período maior, esse período, né, que extrapola aquele que está previsto na própria CLT, através de um acordo, né, individual, sem tanta formalidade entre a empresa e os seus empregados. Só destacando que esse acordo ele precisa ser escrito, tá certo, gente? É importante também, né, destacar que quando se opta pelo sistema da compensação de jornada, a gente não vai ter no futuro o pagamento de hora extra, porque o empregado ele não está em tese, né, trabalhando além da sua jornada normal de trabalho, ele está compensando. Então, o período que ele deixou de trabalhar, né, durante esse período da pandemia, ele vai trabalhar a mais quando isso passar, até equalizar essas contas. Então, a gente não fala de hora extra e muito menos de adicional de hora extra quando a gente tem uma compensação de jornada. Em qualquer caso, a gente precisa observar o limite diário, tá? Dessa jornada de trabalho. Esse limite diário, ele não pode ultrapassar as 10 horas. Então, o empregador, ele vai ter esse período mais longo, né? Bem mais longo para estabelecer essa compensação, mas ele precisa observar esse limite máximo diário, que é de 10 horas por dia, ok? E, para finalizar, se por acaso houver a rescisão contratual antes que o empregado ele compense todas essas horas, tá certo? Se a gente for aplicar a regra normal, e aí a CLT, a medida provisória, perdão, ela ficou silente com relação a isso, o empregador ele não pode descontar essas horas, né, que não foram compensadas do seu funcionário, até porque quem está dando causa, né, à extinção do contrato é a própria empresa, né, imaginando uma situação futura. Agora, se o empregado ele comete uma falta grave e ele é dispensado por justa causa, aí eu entendo que sim, que é cabível, né, deduzir de possíveis verbas que ele receba. Então, preste atenção, tá? Se o contrato de emprego, né, ele se extinguir sem justa causa, o entendimento, né, que eu tenho dessas disposições da CLT, da MP 927, é no sentido de que o empregado ele não vai, né, ter que pagar, ter que desembolsar essas horas que ele deixou de trabalhar para o seu patrão. Por quê? Porque não está sendo ele que está dando causa, né? Seria uma extinção causada pela empresa de forma imotivada. Ao contrário, se tratar de uma dispensa por justa causa, em decorrência de uma falta grave cometida pelo empregado, aí sim ele estaria obrigado a devolver, né, dentro do limite que
que seja, né, calculada as suas possíveis verbas rescisórias, que a gente já sabe que numa dispensa por justa causa ela é bastante reduzida. Na verdade, ele só tem direito a saldo de salário e as férias vencidas, ok? Espero ter ajudado a clarear aí um pouquinho a mente com todas essas regras que a gente está tendo que conviver diariamente. Um beijo e até o próximo vídeo.